Fala, fofuchas e fofuchos, beleza? Tranquilinho aí, galera? Vamos fechar nosso conteúdo? Essa última aula a gente viu sobre o renascimento cultural, a Europa renascendo culturalmente. É interessante a gente falar aqui rapidinho, só para fazer essa conexão aí entre os dois últimos vídeos e o filme que nós assistimos. Todo esse processo que a gente vai estar corrigindo agora aqui do renascimento cultural, ele começa com a Reconquista, com outro vídeo que a gente viu, a Reconquista e as Cruzadas. Essa Reconquista e essas Cruzadas, ela vai conectar a Europa medieval com o Oriente. E aí há uma troca, né? E a Europa absorve muito, não só comercialmente essa troca, mas também culturalmente. O Ocidente ele vai absorver esse conhecimento oriental, que na verdade é o conhecimento grego que a Igreja Católica havia proibido na Europa medieval, e esse conhecimento grego perdido na Europa, ele já tinha florescido no Oriente. A gente viu aqui aí o filme, o físico, como a medicina e os outros conhecimentos gregos, eles se desenvolveram no Oriente. Então esse contato com o Oriente, esse conhecimento, ele retorna para a Europa, que vai dar aí no que a gente chama de renascimento cultural. Tranquilo até aí, gente? Então vamos corrigir nosso exercício da apostila e ficamos preparados aí para a prova. Tranquilo? Fui! Vamos lá então, galera! Vamos corrigir a nossa apostila. Primeira questão aí, temos um quadro aqui de Leonardo da Vinci, né? E agora vamos ver a primeira questão. A Virgem e o Menino com Santa Ana. Óleo sobre madeira, e foi a metragem aqui, pintada em Milão entre 1508 e 1513. Nunca foi finalizado pelo pintor. A Virgem Santa Ana, nesta pintura, tem as mesmas características das mulheres que ele já havia pintado antes. Então ele usa o rosto, a base é uma base só para os outros personagens. Com o rosto calmo e sereno. A paisagem é parecida com o quadro de Mona Lisa. Ele usa muito a paisagem lá atrás, é repetitiva, né? Ele usa as mesmas características. Beleza aí? Vamos lá. Em relação à pintura, todas as afirmativas estão corretas, exceto, eu quero a que está errada aí. Vamos lá. A pintura mostra o lado humano das figuras divinas. Sim, aqui tem Jesus, a mãe de Jesus e a avó de Jesus. Para os católicos aí, santa, né? Santana. Você tem figuras místicas, sobrenaturais, mas aí mostrando o lado humano dessas pessoas. Se ele não bota o nome a Virgem, o Menino e Santa Ana, se ele não identifica aqui Santa Ana como a avó de Jesus, você não saberia, poderia ser qualquer moça com a mãe e o filho. Então aí ele tá mostrando pra gente que Jesus foi uma criança como outra qualquer. Maria também, Santa Ana também, foram seres humanos. Ou seja, mostrando o lado humano do divino, né? Tranquilo? Está certa. Apesar de serem figuras divinas, possuem proporção de tamanho humano também, tamanho humano. Não é um gigante, nem está maior do que ninguém. Apesar das técnicas, ele pintava seguindo os padrões da Igreja Católica. Não, aqui, risca aí, essa aqui está errada, é a letra C. A gente falou aqui, a Igreja Católica, jamais, Jesus teria que estar no alto, Maria, Santana abaixo, e o animal lá abaixo, não podia estar todo mundo no mesmo plano. Olha aí, Idade Média, isso aí era heresia. Você está colocando Jesus no mesmo nível que os outros seres. Não poderia isso. Tranquilo até aí? Então aqui, a errada é dizendo que ele usa técnicas da Idade Média. Então, letra C. Vamos lá, então? Partiu? O que foi o Renascimento e por que ele recebe
esse nome? Bota aí, Renascimento foi um movimento cultural e filosófico, né, que ocorre no final da Idade Média, tá? E ele é o quê? É o renascer da cultura greco-romana na Europa, tá? Tranquilo aí? Então a gente fechou aqui o que é o Renascimento e por que ele recebe esse nome. Número 3. Qual das alternativas não é uma característica da obra Romeu e Julieta? A gente discutiu Romeu e Julieta aqui, o quanto Shakespeare discute a sociedade dele, critica, ele bota em xeque a sociedade dele, nesse livro aí tão importante. A visão de casamento por amor, tá certo, ele vai criticar aquela coisa de você... de prometida, a moça prometida para casar com um cara, você tem que dar um dote, porque senão o cara não casa com ela, você tem que ter um dote, certo? Se você é um cara rico e o cara vai casar com a sua filha, você tem que mandar um dote, porque a herança toda fica com o filho homem, mas a filha tem que mandar alguma coisa, tem que dar um dote para o cara poder casar com ela. Olha como é que era uma coisa ligada ao negócio. Nada relacionado com amor. Inclusive a frase era, o amor vem com o tempo, você vai aprender a amar seu marido. Era assim a ideia da época. Então ele vem quebrando isso com a visão do casamento por amor. O prazer no matrimônio não é visto como pecado, a gente falou isso aqui. O sexo era só para reprodução. O sexo era visto só como uma coisa para reproduzir. Você tinha os dias em que você fazia sexo com a sua esposa para que ela reproduzisse. Entendeu? Você não tinha essa ideia do sexo por prazer. Inclusive, até a gente vai falar isso quando chegar no 3º ano, quando a gente falar sobre escravidão no Brasil, a gente fala aqui, diferente dos protestantes, os católicos, quando vieram para o Brasil, que eles trouxeram os escravos, os africanos, como eles eram católicos, eles continuavam a fazer a atividade sexual com as suas esposas com um pano na cama, com um buraco no meio, nas datas para reprodução, e o fazendeiro lá, o senhor do engenho, para ter prazer, ele ia para a senzala, porque a escrava não era considerada gente. Então ele podia ter prazer com a escrava. Daí a miscigenação no Brasil ser tão grande. Nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que também teve a escravidão africana, mas lá eles eram protestantes, e o protestante, ele já tem a visão do prazer no casamento, ele absorve isso do mundo oriental. Alá diz que o que eu fizer entre 4 paredes com a minha esposa, Alá abençoa. Ou seja, lembra que a gente falou aqui, isso sai do Oriente e vai para o Ocidente, essa visão. Então, o protestante, ele absorve essa ideia. Não, o que eu fizer com a minha esposa entre 4 paredes, Deus abençoa, eu casei com ela, eu posso ter prazer com ela. Então, esta visão faz com que o protestante não precise ir para a senzala. Daí a miscigenação nos Estados Unidos ser tão pequena e aqui ser tão grande. Tranquilo? Para você perceber aí como isso influencia até na formação étnica da estrutura da sociedade. Vamos lá. Então aqui, tá certo. Ele segue os padrões da época? Não. Ele rompe com os padrões da sociedade da época. Ele vai discutir justamente a sociedade dele. E só para tirar, o suicídio por amor não é um crime capital. A gente falou aqui, essa ideia de suicídio, ir para o inferno, isso surge no século XIV. Isso não existia. Isso aí por causa da peste negra, por causa da lepra. As pessoas se suicidavam tanto que não tinha remédio, não tinha analgésico nenhum para dor. A pessoa sentia tanta dor que se matava, que não aguentava de dor. A gente falou isso aqui, Então era tão pesado isso, e as mortes eram tão grandes, porque o século XIV foi assolado por epidemias, a peste negra, que é a maior epidemia da história, era tão forte isso, que a gente assistiu o filme
Quem assistiu o filme aí, viu lá o Físico, quando o garoto tá com a cara amassada lá que o médico tá costurando ele, fala assim, ué, não tô sentindo nada. Aí ele fala, eu passei a planta de não sei o que lá, ele falou, o que vocês fazem lá na Europa? Aí ele toma cerveja. Por quê? Porque não tem analgésico. Como é que faltava conhecimento na Europa? Ali ele mostra pra gente. Então as pessoas se matavam tanto que se criou essa ideia. O Shakespeare vai discutir isso. Será que o suicida realmente ele merece o inferno? A gente falou aqui, ó, a base do discurso e da discussão do Renascimento é quem merece o céu, quem merece o inferno. Você merece por quê? Porque você nasceu numa família? Porque você é de uma casta maior? Ou o merecimento vem dos seus atos, daquilo que você faz? Do bem que você faz no teu dia a dia, de quem você é como pessoa. Essa discussão aí é forte. Então a gente falou aqui, ó, o renascentista, ele briga com a Igreja Católica, mas ele não briga com Deus. É importante a gente entender isso, essa estrutura é fundamental. Ele justamente está questionando os dogmas da Igreja Católica. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Então aqui, letra C também, ó. Ele segue os padrões da época. Não, ele vai questionar os padrões morais e sociais da época dele. Foi até aí? Vamos lá. Qual a importância da matemática na arte renascentista? Então coloca aí como resposta. Primeiro, as proporções, as proporções das coisas no quadro. Outra é a geometria. Enquanto aqueles desenhos chapados, agora você tem desenhos com profundidade. Você consegue ter uma coisa na frente, outra coisa lá atrás. Que na verdade não tem nada, é um pano, Você pintou, como é que tem uma coisa na frente e uma coisa atrás? Aí é a perspectiva ali que a matemática te dá com a geometria, tá? Então ela influencia nesse sentido, que você acaba tendo quadros que dão ideia de profundidade, de coisas que estão mais no fundo e coisas mais na frente. Tá? Tranquilo até aí? Vamos lá, número 5. Quem eram os mecenas e qual foi a principal família da época? Mecenas aí, ó, grandes banqueiros e comerciantes que patrocinavam os artistas da época. Como a gente falou, grandes comerciantes e banqueiros que patrocinavam os artistas da época. E a principal família, a Médici. A Médici bancava a maioria dos grandes artistas da época. Fechamos aí, galera? Vamos lá? Aqui o quadro Mona Lisa. Qual das alternativas não é uma característica da obra Mona Lisa, que a gente falou aqui? A pintura mostra o lado humano de figuras divinas. Essa, matamos logo de cara, logo. Isso aqui, ela não é nenhum ser divino do cristianismo, nem de outra religião nenhuma. É uma mulher comum. Daí, ó, já ir de encontro à arte medieval. Você está pintando uma pessoa comum, uma pessoa que não é ninguém, não é um nobre de sangue azul abençoado por Deus, nem alguém da igreja, nem um santo, nada divino. Você está uma pessoa comum. Então aqui, ó, a letra A. 6 é a letra A. Vamos lá, então? 7. Qual das alternativas não é uma característica da obra A Divina Comédia? E Dante Alighieri. Nós vimos aqui, falei sobre a Divina Comédia, são 3 livros. O Inferno, o Purgatório e o Céu. Dante discute quem deve ir para o inferno, quem deve ir para o céu. Tanto que quando ele vai no inferno buscar a amada dele, que ele não encontra a amada que se suicidou, ele encontra todas as grandes figuras da elite que deveriam ser abençoados, papas, pedófilos, reis, que eram carrascos e assassinos. Todas essas pessoas que deveriam estar no céu, porque eram figuras religiosas ou figuras da realeza, estavam no inferno. E quando ele vai buscar a amada dele no céu, quem ajuda ele a entrar no céu era
era um aleijado, que a gente falou aqui, ó, quem tinha deformidade física não entrava no céu. É um aleijado e uma menina que morreu se prostituindo para alimentar o filho, foi assassinada num beco. Ou seja, duas pessoas que jamais, na visão da Igreja Católica, entrariam no céu. Essas pessoas estavam entrando no céu e ajudaram ele a entrar para ver a amada dele. Ou seja, ele inverte os valores. Ele inverte. Daí Divina Comédia, que a gente falou aqui. Daí a ideia de Divina Comédia. A inversão aí dos valores do que a Igreja Católica vendia para as pessoas. Vamos lá. Faz uma crítica à sociedade medieval? Com certeza. É dividida em inferno, purgatório e paraíso? Sim, foi embora. Faz uma crítica a Deus e ao cristianismo? Errada essa. Olha aí, não faz uma crítica a Deus. Se você fala aí a Igreja Católica, beleza. Ele está justamente criticando a Igreja Católica. Para ele tem o céu, para ele tem Deus. O problema é que Deus não julga conforme a Igreja diz que julga. Então essa aqui está errada. Letra C. Foi o que a gente falou aqui. Os renascentistas, eles brigam com a Igreja Católica, eles não brigam com Deus. Para a gente poder entender essa estrutura aí. Foi até aí, gente? Beleza? Partiu? Vamos lá. Como era a arte medieval? Nós falamos aqui, ó, só para a gente lembrar aqui. Primeiro, você só podia falar sobre a Igreja Católica e figuras relacionadas à Igreja Católica. Chama de arte sacra. Quem quiser usar sacra, tá tranquilo, só tem que lembrar o que significa a palavra, né? A arte sacra, que aí está relacionada à religião, ela tem que estar relacionada à religião, existe uma regra para se desenhar, pintar, né, representar aí as figuras. Até falei aqui, ó, no alto, acima de tudo, Deus, ou como uma luz, ou como fogo, abaixo Jesus, abaixo os santos, abaixo os anjos, abaixo o ser humano, abaixo os animais. Ninguém pode estar no mesmo plano, tá? E até mesmo as figuras humanas. Quando você tem um papa, você tem um padre, ele não pode estar no mesmo plano que a pessoa comum. Você tem um rei, que é a figura, a gente falou aqui, ó, Deus colocou a coroa na cabeça do rei. Os nobres têm sangue azul, então eles têm sangue azul porque eles são acima. Você não pode pintar eles junto com o povão. Você tem que botar sempre num patamar mais alto. Tranquilo até aí, gente? Então fechamos aí. E esteticamente a figura é chapada. Ela não tem profundidade. Os desenhos da época não tinham a geometria. Vamos lá. Explique o humanismo. Essa visão do ser humano como centro das coisas. O humanismo é a ideia de que o ser humano é a obra divina de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos a maior obra dele. Então coloca aí o ser humano como um ser divino também. Então, até a gente falou aqui, ó, a ideia é como o ser humano pode ser tão ruim como a igreja diz, demo, a palavra povo demo, virou aquele boneco de borracha do carnaval. Então, por que o povo é tão ruim, demo é tão ruim, se nós somos a maior obra de Deus, se somos a sua imagem e semelhança? Tanto que a gente falou aqui, ó, aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, isso é frase protestante. Isso vem depois. Ela não é católica. Católico que vem do povo é luxúria, é demo, é coisa ruim. É sempre essa visão. Tranquilo até aí, gente? Aí que você entende aí o humanismo. Complete a cruzada, período do Renascimento que ocorre no século XIV. Falamos no macete aí, ó. 300 no século XIV, 400 no século XV, 500 no século XVI. Olha o macetão aí para não se perder. Então, se é século XIV, dá uma voltada aí, ó, 300.
pai da política e autor do livro O Príncipe, Maquiavel. A gente falou aí, ó, é o primeiro a fazer política. Não, esquece. Vamos organizar isso aqui politicamente sem usar a Bíblia. Vamos entender de economia, vamos entender de política, de organização social sem usar Bíblia. De maneira racional, Maquiavel. Tanto que virou uma palavra maquiavélico, né? Vamos lá. Primeiro nome do pintor de Mona Lisa, Leonardo. Período do Renascimento, que ocorre no século XV. Se é no século XV, dá um passinho para trás. 400. E prega a vida simples, a contemplação e o equilíbrio com a natureza. Neoplatonismo. Aí, ó, pega-se a ideia de Platão, de que o homem ele deve ser um homem racional, deve ser um cara equilibrado, racional, que era o platonismo, Platão, a gente vê isso em filosofia, que o Platão ele vai dizer, ó, ele vai romper com aquela ideia de que o homem perfeito é o homem belo, forte, destemido. Ele fala, não, essa não é a figura do homem. O homem, para ser almejado, é um homem, esse modelo de homem que a gente deve procurar é um homem racional, é um homem em equilíbrio, um homem mental, aquele estudioso. Aí vem o platonismo. O neoplatonismo vai pegar isso, só que você está no mundo cristão. Ele tem que ser racional, ele tem que ser um cara estudioso, ele tem que estar em equilíbrio com a natureza, mas ele tem que ser temente a Deus também. Então aí o neoplatonismo ele entra com Deus aí também. Tá? Tranquilo? Fechamos ali? Vamos lá? Quais são os 3 grandes períodos da Renascença? A gente falou Renascimento ou Renascença. Olha aí. 300, 400, 500, né? Fechamos aqui. Número 12. Explique o hedonismo. Nós vimos aqui. A ideia do quê? Por que eu não posso sentir prazer? Porque o prazer é uma coisa tão ruim. Se o ser humano, que é a maior obra de Deus, ele nasce, a sua concepção nasce numa atividade sexual, por que essa atividade sexual e ela acontece através do prazer? Por que esse prazer ele é tão ruim? Olha o Shakespeare aí, ó, Romeu e Julieta, que se casam, eles estão casados. Eles teve um padre ali, a Santa Igreja aprovou o casamento, ela fez o casamento, eles juraram amor perante a Deus. Então por que não pode haver o prazer? O hedonista discute isso, até o ponto de por que sorrir era pecado? Por que sorrir era uma coisa ruim? Olha a Mona Lisa, o sorriso da Mona Lisa. Por que a pessoa não pode sorrir? Porque o sorriso é uma coisa ruim. O hedonista está discutindo isso. Ou seja, eu acho que Deus botou a gente aqui para ser feliz. Olha aí, ó, nada mais hedonista do que isso. Deus nos colocou na Terra para sermos felizes, para vivermos em harmonia e sermos felizes. O hedonismo ele vai trazer isso para a gente. Tá? 13, explique o neoplatonismo. A gente acabou de ver aqui, ó. O neoplatonismo ele vai discutir uma pessoa de vida simples, sem luxos. Você tinha aqueles reis vivendo com luxo, com aquela coisa toda, aquela pompa toda, entendeu? Ele fala, não, que isso? A gente tem que viver uma vida simples, regrada, mais próxima da natureza, uma vida de estudo, de contemplação, nada de luxos e excessos, sacou? E tementes a Deus também. Tanto que se você olhar as figuras protestantes da época, eles sempre usavam um terninho simples, nada luxuoso, um terno simples, preto, eles sempre bem arrumadinho, diferente da elite de nobreza, que botava perucas e aquela coisa, roupas com babado. Olha como o protestante aí, ó, ele vem com a ideia do neoplatonismo. Não, para que esse luxo todo? Eu tenho que estar bem arrumado, mas não preciso estar nesse luxo todo.
É uma vida mais simples, mais contemplativa. Tranquilo até aí, gente? Foi? Beleza, galera. Fechamos a matéria. Vimos aí nossos exercícios da apostila, tudo tranquilo. Pessoal aí, ó, deixei aí embaixo um material aí, um conteúdo aí para vocês sobre a hierarquia na monarquia. Geralmente eu deixo isso no primeiro bimestre, mas aí o de vocês eu acabei deixando para aqui. Mas é importante para a gente porque a gente vai usar isso aí o tempo todo. A maioria dos livros, a maioria dos professores não se preocupa muito em passar isso para aluno. Tanto que você vai ver em livro, a maioria dos livros não vem com esse conteúdo. Mas eu gosto de colocar para você por quê? Porque você entender o que é um rei, o que é um príncipe infante, entendeu? O que é um arqueduque. Lá no segundo ano, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, a morte do arqueduque Francisco Ferdinando. Então é legal que você sabe o que é um arqueduque, um grão-duque. Olha aí. Você entender o que é a gente falou que é um príncipe infante. A gente vai discutir esse ano, mais para frente, lá no final, no quarto bimestre, a briga entre Elizabeth e a rainha Mary da Escócia pelo trono da Inglaterra. Aí, mano, aí você vai ter que sentar e eu pegar esse papelzinho de novo aí, ó, para a discussão sobre para onde iria o trono. Na verdade, quem deveria ficar com o trono. Então é legal você entender essa estrutura, que a gente vai estar usando isso ao perpassar aí da nossa matéria ao longo dos 3 anos aí, tá? Gente, tranquilos, fiquem na paz, dá uma lidinha, faz exercícios, se prepara para a prova, tá? Estamos indo lá, beijão na família aí, se cuida, com máscara, porque a gente precisa se cuidar aí, tá? Fui, beijo!